E aí, belezinha? Belezinha? Nego velho, é o seguinte, hoje nós estamos aqui com uma profissional na área de assistência social, né? Sim, Que foi desde a primeira série até a faculdade sendo instruída aqui no Japão, né? sim. É uma brasileira que hoje é mestrada. Como que é? Como que fala? Eu sou mestre em assistência social. Mestre em assistência social. Você sabe que isso não é para qualquer brasileiro que mora no Japão. Não é para qualquer brasileiro que mora em qualquer lugar do mundo. Né? Então, um brasileiro que sai do Brasil, vem aqui, estuda e vira mestre em alguma coisa, é motivo de orgulho. Não só para você ou para os seus familiares, mas para todos os brasileiros. Né? Dá aquela respirada no peito e fala assim, nossa, um brasileiro conseguiu algo. E o que você faz hoje? O que é o seu trabalho? Onde você estudou? Hoje eu tô trabalhando para uma empresa e nós estamos abrindo um centro de assistência para crianças que têm necessidade especial. E hoje você é mestrada, como você falou, qual é a faculdade? Como que foi? A faculdade, eu me formei em assistência social na faculdade Kinjo Gakuen Daigaku e fiz o mestrado na mesma faculdade. E no seu mestrado você falou que foi pro Brasil, tudo, fazer pesquisa. E como que é uma brasileira fazendo pesquisa lá no Brasil? Foi interessante, porque eu fui para o Brasil para fazer pesquisa sobre os decassegues que trabalhavam aqui no Japão, voltaram para o Brasil e hoje são idosos lá no Brasil, né? E, assim, é uma situação diferente, porque eu fui como bolsista para o Brasil, né? Então, as pessoas me receberam muito bem. Porque são pessoas que saíram, ó, muitas vezes jovens do Brasil, na fase de a trabalho, vieram pro Japão, trabalharam e já voltaram pro Brasil, né? E Sim, hoje estão lá, uns felizes, uns querendo voltar de novo, voltar aqui, trabalhar aqui no Japão de novo, mas a idade não deixa. pois é. Então, como hoje você vendo seus pais, você olhando para trás todo aquele esforço, né, de estar formado, estar trabalhando, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Quando você chegou no Japão, você tinha quantos anos? Eu tinha 5 anos. 5 anos, chegou no Japão, depois de um certo tempo foi para a escola, né? E é difícil para uma brasileira entrar na escola. Foi difícil, mas em cima das minhas dificuldades, eu acho que foi por isso que eu consegui chegar até onde eu cheguei. O que é difícil dentro de uma escola? A professora chega na lousa e escreve, um exemplo, alguma regrinha. Vamos comer batata. Você olha aquilo lá e fala, peraí, velho. Como o quê? Pois é, porque quando eu entrei na escola japonesa, eu não sabia falar nada. Eu era praticamente um ET lá dentro. Misericórdia. É. Então foi difícil para me comunicar, para entender as coisas que falavam, né? Então eu passei bastante dificuldade. É, a dificuldade, assim, amizade, também tinha dificuldade? Como que era na sua época? Sim, foi difícil. Não tinha muitos brasileiros na época, né? Então, assim, as crianças também, para se adaptarem com a gente que era estrangeiro, foi difícil e sofri bastante de me. Edmê também. Sim, O pessoal no Brasil, ou o pessoal aqui, sabe, o Edmê, no Brasil hoje é bullying. Na minha época, hoje estou com 40 anos, mas na minha época era zoeira. A gente gostava de zoar outras pessoas. Ou a gente era zoado. Né? Mas para uma criança, que no meu caso, eu estava entre brasileiro, dentro do Brasil, numa cidade do interior, era como normal. No seu caso, não. No seu caso, você estava em outro país. As pessoas te zoavam em outro idioma, né? sim. É muito mais difícil, é muito mais chato. É muito mais difícil porque você não tá entendendo o que a pessoa tá te zombando, né? Você, na época me chamavam de butadiludin. Misericórdia. Então, para mim entender o que era que eles estavam dizendo para mim foi difícil. E, bom, isso que me fortaleceu hoje, né? É, né? Daí então você passa aquela fase com bastante dificuldade, você sai do o Shogaku, o primário, né? O primário entra pro Shogaku, daí então você chega perto, agora eu vou para uma faculdade. E aí, você sabia o que você queria fazer? Como que é?
Então, para mim poder chegar até a faculdade, eu tive que passar por bastante dificuldades. Primeiro, quando eu estava no ginásio, no último ano do ginásio, eu tive dificuldade para entrar no colégio. Então, para mim entrar no colégio, eu precisava de notas e eu não tinha essas notas certas para mim poder ir no colégio que eu queria. E o meu professor, ele me falava assim: você é brasileira, você vai trabalhar em fábrica, você não precisa estudar. Então, isso me fortaleceu mais para mim batalhar, para mim estudar o tanto que eu estudei para chegar onde eu tô. Isso foi a minha primeira dificuldade, além dos IDMEs que eu já A tinha primeira sofrido. dificuldade sua foi você e a outras pessoas também acreditar que Sim. poderia fazer algo diferente. Sim. Além de trabalhar numa fábrica. É um trabalho que bastante brasileiro trabalha, tudo, mas que hoje seria um básico, né? E você não, eu quero estudar, quero um pouquinho mais além daquilo. E ninguém conseguia enxergar isso. Sim. Eu acho Só que você. eu e os meus pais. Você e seus pais. Sim. Não, dá pra fazer algo diferente. Sim. Eu vou correr atrás. Sim. Tá difícil, mas vou lá. Sim. E daí então, depois, o seu professor, tendo essa dificuldade, tudo, onde você conseguia, ou você enxergava na época força? O que fazia? Você, não, dá pra fazer assim. Que me fortalecia era a ajuda dos meus pais. O mais importante, acho que é a ajuda Se dos seu pai pais. falava que você consegue, você acreditava. Sim, acreditava, né? Você estava numa sala de aula onde tinha 30 pessoas e mais o seu professor, que era alguém que tinha que te pegar na mão e falar assim, ó, ali é o caminho. E ele pegava na sua mão e falava assim, ó, ali você não vai. Daí claro que você devia ficar chateada naquela hora, né? Daí acabava a aula, você chegava na sua casa, seu pai e sua mãe falavam assim, não, sabe aquele caminho lá que ele falou que não dá? Dá sim. Era isso que você enxergava? Era isso que acontecia. Olha só, como é até gostoso de ouvir isso de um brasileiro, porque todo mundo sabe que o idioma japonês é difícil, a cultura japonesa é difícil para quem chega de fora. Você mesmo tendo um rostinho de um japonês, mas é uma brasileira, né? Sim. Então a gente vê a dificuldade, eu que já moro um tempinho aqui, eu vejo que é difícil, muitas outras pessoas acreditam também que é difícil, e você ali sozinha, quietinha, assim, não, eu vou chegar. Sim. Eu sempre tive minhas dificuldades, pensei várias vezes em desistir, mas com a ajuda dos meus pais, com a ajuda de vários professores bons que eu encontrei na minha vida, eu acho que isso me fortaleceu para me chegar até onde eu cheguei. Daí então você vai para a faculdade, como você escolheu o seu curso? Bom, meu curso eu escolhi no segundo ano do colégio. No colégio, até o segundo ano, eu queria ser intérprete. Então, eu queria estudar inglês para poder usar o inglês, português e o japonês. Mas, por um acaso, eu fui conhecer uma faculdade por uma amiga minha, que era uma faculdade onde tinha esse curso de assistência social, e era uma professora que era conhecida do meu pai, do trabalho que eles fazem, né? Então, e ela me apresentou o serviço de assistência social multicultural. E aí eu comecei a ter essa vontade de querer estudar assistência social para poder ajudar os brasileiros ou os estrangeiros que moram aqui no Japão. E aí começou. Você começou o curso, daí então, porque quando você chega no Shogaku, no primário, é difícil. Mas quando chegar no Shogaku, talvez melhore. Você chega no Chugaku, peraí, quando chegar o Cocô, talvez melhore. Daí você entra no Cocô, peraí, quando chegar na faculdade, talvez seja diferente. E a faculdade foi fácil, assim como que é? Não foi fácil. Foi difícil, mesma coisa. Foi difícil, foi a mesma coisa. Não, parece que a vida não ia ficar fácil nunca. Pois é. Daí então você vai com bastante dificuldade também. Sim. Termina a faculdade. No terceiro ano da faculdade eu quis fazer um mestrado, né? Só que tinha problema financeiro também, né? Então eu corri atrás de bolsas. E aí eu conheci a bolsa da JAICA. Foi onde eu recebi bolsa durante 2 anos, para mim estar estudando de graça. E a JAICA me mantia durante 2 anos e isso me ajudou a poder fazer o curso de mestrado. Daí depois você termina o mestrado, você vai procurar trabalho, você encontra trabalho, como que é? É fácil, é difícil? Então, eu terminei o meu mestrado, eu fiz 3 anos de mestrado, né? E no último ano eu pensei em fazer doutorado ou ir trabalhar, mas aí eu resolvi trabalhar. E aí eu consegui um emprego no governo da província de Aichi, no setor responsável pela ação multicultural. E lá eu trabalhava em cima
fazer tradução em português, e também a fazer pesquisas, por exemplo, pesquisas das escolas brasileiras da região de Haiti, pesquisas do envelhecimento dos brasileiros em Haiti, e ter bastante contato relacionado os brasileiros que moram em Comunidade Haiti. brasileira. Isso. Aqui em Haiti. Lá em Haiti, né? Aqui. Eu moro em Haiti, você não. Estamos aqui. Você sabe que há 18 anos atrás eu também morava aqui, né? Aqui em Minocamo, Cana, essa região aqui. Tinha muitos brasileiros que trabalhavam ali numa empresa onde que eu trabalhava também. E então, quando eu falo, Haiti, não, eu acho que é tudo igual. Mas não. Tem um governo que separa. Sim. E no seu caso era só para Haiti. Só para Haiti. E na área da educação? Na área de multicultural, que multicultural. A gente fala, né? Tabunca que eu sei. Área multicultural, então não só para brasileiros, filipinos, peruanos, vietnamitas, né? Para várias nacionalidades. E os brasileiros dão trabalho mesmo, baseado nas suas pesquisas, nos seus estudos, ou não? Eu acho assim, que não é um trabalho, eu acho que em cima das pesquisas que eu vim fazendo, principalmente no mestrado, eu acho que é uma necessidade de falta de informação. Que é o que falta, né? E a falta de informação do brasileiro hoje, na sua opinião, você que é mestre, tudo, ele não tem informação porque ele não procura, porque o governo não oferece essa ajuda. O que falta para o brasileiro? Eu acho que são ambas as partes. Ambas as partes. Primeiro que o governo ele tem uma certa dificuldade de conseguir fazer chegar essa informação para o brasileiro. E o brasileiro falta uma dificuldade para ele estar recebendo essa informação, de qual forma ele vai receber, de como ele vai estar recebendo e o que ele vai pensar em cima da informação que ele vai ter, né? Então, muitas vezes, hoje, nós erramos algumas coisas ou caminhamos de alguma maneira, não é só culpa nossa, é culpa nossa também, mas não só culpa nossa. Se quisermos viver em harmonia com a sociedade japonesa, com o governo, ambas as partes vai ter que ceder um pouquinho. Sim, ambas as partes têm que ceder. Aí sim, você vê. Uma coisa é o neguinho falar, uma coisa é eu abrir a câmera aqui, que comecei a falar ontem, a troco de nada, uma coisa é ver uma mestre no assunto falando sobre isso. Então, mais uma vez, então é culpa de todos. De todos. Aí sim, muito obrigado por fazer parte da conversa do Neguinho aí. 12 minutos conversando. E se o pessoal quiser mais, eu volto a conversar com você, hein? Com certeza. Porque quem sabe da informação é você, porque você que pesquisa. Não é não? Obrigado, Deus abençoe. Continue estudando por nós. E fique sabendo que brasileiro, quando sabe uma história boa, ou uma história de sucesso, uma história de quem venceu, fica muito feliz. Só pelo fato de saber que é brasileiro. Tá bom? Fique com Deus. Tchau e... é nóis. Manda um tchau pra galera aí. Então, eu posso mandar um tchau? E você também, se você puder mandar um tchau, pro tio Osvaldo, marido da tia Gisela, pai do Murilo. Pai do Murilo, marido da Gisela, tio Osvaldo. Ele é da onde? Ele é do Brasil, lá de São Paulo. Ele lá de São Paulo. Muito seu fã. Rapaz, será que ele assiste o Neguinho lá? Seu Osvaldo, manda um recado pra nós aí. Quero só ver mesmo se você assiste nós, hein? Sem vergonha. Tchau! Tchau!